Bíblia que remete a jovens. Porém, nós escolhemos aquela parte da história, né? Que o jovem foi jogado na sarça ardente. Mas antes vamos recapitular bem rapidinho, né? Tem gente que não conhece, nem todo mundo é crente que tá. Nem todo mundo faz parte da igreja, né? Que está nos assistindo e nos ouvindo. Na antiga Babilônia morava um homem muito rico, ele era rei, né? Chamado Nabucodonosor. Então ele levou algumas pessoas cativas para lá, né? Alguns iam passar por treinamento para poder exercer algumas funções lá. Dentre eles, os judeus estavam Sadraque, Mesaque e Abednego. No certo dia, ele construiu uma estátua e ele promoveu um evento em que ele chamou todas as pessoas importantes daquele lugar para poder comparecer perante essa estátua. E eles tinham que se prostrar, se ajoelhar, adorar aquela estátua, né? E chegou o grande dia. Então, eles se prostraram, porém, os três jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, não adoraram, né, a estátua, porque não era o Deus deles, né? Eles eram muito fiéis a Deus, eles estavam na Babilônia, mas aquele lugar não era deles, né? Não fazia parte da vida deles, e adorar a uma estátua, né, também ia ser contraditório ao que eles estavam afirmando, né? E também, sabe, Tamires, adorar a estátua, assim, adorar na verdade ao Deus deles, significava renunciar à sua própria identidade, né? É verdade, já que eles criam um Deus em que eles tinham fé, que eles não precisam ver para acreditar, né? Aí aconteceu que algumas pessoas chegaram para Nabucodonosor e falaram, caboetaram, deixa eu falar que caboetou para o rei, disse que eles não se prostraram. Diz, aqueles três gaiatos ali, ó, não se prostraram, então mande chamar eles. Aí chamou, deu a segunda chance, e quando tocar os instrumentos, harpa, flauta e vários outros, que são muitos lá que soltaram na Bíblia, vocês vão ter que se ajoelhar, se prostrar, adorar. E ele falou, não, a gente não vai adorar, nosso Deus é outro. E o rei ficou muito enfurecido, ele disse, joguem eles na fornalha, que são 7 vezes mais do que o normal. Então, dito e feito, amarraram ele, jogaram ele lá. E a sarça ardente estava tão quente, mas tão quente, que os guardas que jogaram ele lá, eles morreram. Aí o que aconteceu? O rei viu 4 pessoas lá. E ele perguntou lá, oxe, mas não colocaram 3? E ele disse, é o filho dos deuses que está ali. Glória a Deus, ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que veio salvar eles, né? Deus estava ali presente naquele lugar, que jamais, né? Quando eles não iam negar a Deus, jamais. E Deus honra, né? A quem honra ele também. Então eles saíram de lá, não queimou um fio de cabelo sequer. E o rei disse, se alguém falar mal do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, vai ser esquartejado e a casa vai ser destruída. E eles receberam os cargos mais importantes, eles eram muito inteligentes. Eles tinham ido para lá para poder passar um treinamento, fazer um treinamento e ter algumas funções lá no reino, né? Eles não foram levados lá todos, eram jovens muito inteligentes. E eu fiquei pensando agora, eles poderiam dizer, a carne é fraca, vamos adorar porque a gente tá aqui, a gente pode ter consequência, né? Mas eles não adoraram a estátua, porque honraram ao Deus mesmo. Deus honra quem honra ele. É verdade. E nos dias de hoje, sabe, não que não tenha jovens, mas é difícil ter jovem nos dias de hoje ocupado com as coisas de Deus. Porque muitos se perderam nessa questão das redes sociais, estão estudando para concurso, estão muito ocupados, estão fazendo outras coisas que não tem nada a ver. Tem os namoridos da igreja, né? Muito jovem tem muitas namoradas e namorados. Enfim, acho que antigamente, sabe, as pessoas eram mais tementes a Deus. Acho que nós jovens, nós precisamos, eu falo por mim, eu não vou, né, falar pelos meus amigos, depois eles comentam, mas hoje em dia a gente precisa buscar mais a Deus, né, estar orando, estar jejuando, lendo a Bíblia em comunhão, né, deixar as coisas do mundo para lá, porque o mundo tem muita coisa para oferecer para os jovens, muito mais do que a igreja, né? E assim, sabe, Tamires, e é isso que me chama muita atenção nos jovens de hoje. Eu, particularmente, eu tenho muita esperança na juventude de hoje.
Eu provei muita coisa no mundo, assim, e quando eu olho para a igreja, eu percebo que tem muitos jovens que tiveram muita possibilidade, têm muita possibilidade de viver muita coisa no mundo, financeiramente, em prazeres carnais, e tem muitos que decidiram também estar na igreja, né? Apesar de todas as falhas, assim, os pais, assim, um apelo aos pais que têm seus filhos na igreja, que às vezes até exigem demais dos filhos, saibam que, assim, os dias de hoje, para um jovem estar na igreja, é uma abdicação muito grande que ele está tendo de muitas coisas que o mundo pode oferecer, sabe? Daniel, assim, quando a gente olha para o caso de Daniel, na verdade a gente pensa sobre jovens que, assim, realmente recusaram toda a riqueza que a Babilônia pode dar. E é interessante, né? Porque a gente olha para esse tipo, eles elevaram muito o padrão da juventude. Mas a gente sabe que a juventude comum, eu, você, Andriele, todos os jovens que estão nos ouvindo e todas as pessoas que já foram jovens assim na vida e hoje está vivendo outro tipo de experiência, nós somos assim, nós não podemos assim elevar também a nossa régua, a régua de Daniel, né? Porque também é muito sofrimento. Se exigir demais de si também pode ser uma coisa de muito sofrimento, né? E também de muitos erros, né? Não, é verdade. Cada um no seu tempo. Eram épocas diferentes, né? Do tempo de hoje. Então, as coisas de hoje que ocupam os jovens são, né, diferentes. Deus não vai colocar uma provação parecida com a de Daniel, né? Que não pode comer aquelas especiarias que estavam ali na mesa, né? Naquele momento que ele estava com os amigos dele. Então, Deus coloca, provações diferentes para ver também se a gente, né, consegue suportar. Andriele estava me mostrando, né, assim, uma pregação que falava exatamente sobre isso, que assim, comer da... Foi uma pregação, Andriele, que tu estava vendo, que falava que comer das coisas da Babilônia seria compactuar com o sistema político deles. Seria, né? Como uma aliança a participar do sistema. Até porque por trás daquilo tem muita coisa. Por exemplo, as comidas eram oferecidas para outros deuses. E também era uma questão de Estado, sabe, Tamires? E ele estaria assim, infringindo a lei de Moisés também, se exatamente, eles tivessem... porque assim, ser judeu, fazer parte do povo de Deus, era fazer parte de um estatuto dirigido particularmente para quem é judeu. E era como se você se abdicasse da sua... exatamente, se você se abdicasse da sua nacionalidade para ser cidadão de outro povo. Sim, né? Isso mesmo. E, sim. O processo de ensino, o processo de adaptação, de aprendizagem da língua babilônica era uma forma de aculturar eles realmente. Eles estavam aprendendo a língua babilônica para realmente ter essa assimilação, e eles eram da linhagem real. Sim. Então Nabucodonosor, ele chamou aqueles jovens sabendo de toda a educação que eles tinham, essa facilidade, dessa fragmentação, essa forma de comportamento do que há no palácio, na realeza. Então, Nabucodonosor não foi nada inocente ali. Eles vieram da linhagem real, então... Eles queriam anexar aquele patrimônio cultural que existe em Israel à Babilônia, né? Sim. Ele viu valor nesses meninos. Exatamente. É tanto que quando foi jogar na fornalha, o próprio Nabucodonosor falou bem assim, não, ele não queria que ele deu uma segunda chance, aos meninos para que eles realmente pudessem voltar atrás e salvarem as suas próprias vidas. Exato. Não.
Porque eram jovens de valores, né? Eram jovens que podiam agregar também em qualquer tipo de estado, né? Em qualquer estado. Antes de Nabucodonosor levar eles para lá, ele já tinha feito uma investigação sobre esses rapazes, né? Não foi à toa. Ele deve ter pensado, nossa, eles são muito inteligentes, então vou levar eles para lá porque vão ser bem aproveitados, né? No Exatamente, exatamente. Os Medo-Persas também agiram dessa forma com Daniel, né? Também viram um grande valor em Daniel. E é isso que eu penso muito sobre Daniel. Acima de todas as virtudes espirituais que Daniel tinha, Daniel era um homem que chamava a atenção de outros homens, de outros grandes homens, né? Não só pela sua proximidade espiritual com Deus, mas também por aquilo que ele podia agregar no Estado, né? Exatamente. Naquilo que ele podia agregar no reinado de qualquer um que chegasse ao poder. Sim. Além de ter o dom de interpretações, né? Sim. Não era para qualquer um, parecia com o dom de José também. Que José também não deixa de ser um jovem exemplar, né? Sim. É verdade. Então, assim, sabe, o que quando Tamires falou sobre trazer para os dias de hoje essa presença da juventude, eu pensei muito sobre isso, sabe? Sobre preparação, sobre você ser realmente preparado para contribuir em qualquer tipo de situação, não só na igreja, não só em questões espirituais, mas também contribuir para a sociedade. Porque Daniel, aqueles meninos eram meninos preparados para contribuir com a sociedade. A preparação deles não era só eclesiástica. Tá entendendo? Eu penso que, por a gente ser jovens, principalmente solteiros, a gente tem que dedicar o nosso tempo em coisas que prestem, digamos assim. Principalmente estar fazendo a obra na casa de Deus, né? Sim, com certeza. Porque nós temos mais tempo livre do que as pessoas que são casadas, porque depois que tem o seu cônjuge, aí vem outros fazeres, vem outras responsabilidades. Né? Isso, obrigada, amiga, essa palavra que eu estava procurando. Aí vem outras coisas para fazer e acabam ficando muito ocupados. Então a gente, como não tem muito tempo livre, a gente tem que dedicar a nossa vida a estar na casa do Senhor, a fazer a obra de Deus. Porque depois que a gente passa da juventude, só vai vir mais trabalho, né? Mas isso que tu tá falando também, isso também é muito real, sabe? A gente tem uma mania nos dias atuais de que a gente chama, e a gente vê virtude nisso, de se auto-preparar, sabe? De se auto-promover, de ser uma pessoa diferente, de ser uma pessoa madura, de ser uma pessoa evoluída, de estar preparado profissionalmente, principalmente, sabe? Mas às vezes a gente esquece de uma contribuição coletiva, né? Às vezes a gente esquece de se preparar coletivamente, e a igreja é o melhor ambiente, e é o ambiente que nós cristãos acreditamos que é o ambiente mais apto onde a gente tem para se preparar e de se construir como cidadãos coletivos. Interiorização, né? Moral, exatamente. Você levar em consideração o outro em detrimento de sua personalidade. Você levar em consideração o outro em detrimento da sua formação profissional. Você levar em consideração o outro em detrimento até da sua construção eclesiástica, religiosa, né? Então isso dentro da igreja também é uma questão de engajamento, sabe? De engajamento de qualquer cristão. De construir um reino, um pequeno núcleo de reino dos céus aqui na terra, né? Uma célula do reino de Deus aqui na terra, né? Não deixar de usar também nossos dons e talentos, né? Na igreja. Sim. Muita gente acaba que quando começa a estudar e vai morar em Natal e acaba se afastando de Deus, né? Acaba não indo mais para a igreja. A Bíblia diz que primeiro buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, tem gente que esquece de Deus quando tá na vida boa. Esquece quando passa em concurso público, porque se passou porque Deus permitiu, né? E a pessoa se esforçou também para estar lá.
Então,